Oi, Dudu! É um privilégio poder vir aqui hoje falar um pouquinho sobre você. O Eduardo Parmalat, Dudu, o Eduardo Leite, para mim é um grande irmão. É como eu sempre digo, assim, é um dos presentes de Deus na minha vida. Eu e o Dudu, a gente se conheceu por causa dos nossos pais. Ou pelo menos a primeira vez que a gente se conheceu foi por causa disso. E nós, acho que é uma parte muito bonita assim, dessa história, porque eles tiveram um papel muito importante no processo de redemocratização, né? Foram agentes ativos desse processo aqui em Pelotas. Eu conheci o Eduardo quando nós tínhamos em torno de 11 anos de idade, lá na cidade de Pelotas, que é a nossa cidade natal. Nós fazíamos teatro no TEP, no Teatro Escola de Pelotas. Como toda criança que é apresentada pelos pais, né? Não foi na infância que a gente se tornou amigo, né? E sim na adolescência, quando nós estávamos no Colégio São José e começamos a participar desse processo, então, do Grêmio Estudantil. Bom, de certa forma, nós éramos todos muito jovens e que tínhamos vontade de fazer alguma coisa, mas a gente não tinha ideias mais concretas, né? Planos, planejamento. E desde aquela época, lá na juventude, desde a primeira tentativa de participar de uma eleição de Grêmio Estudantil, já ficava muito claro que o Dudu, ele era um cara que tinha um pensamento à frente do tempo dele, era um cara que conseguia formular ideias, que formulava planos, que conversava com as pessoas, que tentava fazer planejamento de todos os planos e propostas que a gente ia fazer no Grêmio Estudantil a partir de conversa com os alunos. E nessas eleições ficou algo visível, claro, a grande capacidade do Eduardo na questão da comunicação, do diálogo. Cada pessoa, conversar com cada pessoa. Então, nisso, nos deu total segurança para que conseguíssemos vencer aquela etapa. E isso deu com que a nossa chapa, a chapa 2, vencedora, com 13 e 14 anos. Fizemos várias ações, movimentamos o Grêmio e aí no final da nossa gestão fomos parabenizados por ser um Grêmio atuante. Eu acho que o Eduardo tem características muito marcantes como líder, assim. E ele tem características assim desde a gestão dele na adolescência, assim, ele tem algumas coisas que ele traz até hoje com ele, assim. Eu acho que o Eduardo, ele tem uma capacidade de diálogo muito grande, de trocar ideia com os outros, isso para mim mostra uma grande empatia, né, pelo outro, assim, pelas necessidades do outro. Então ele sempre foi assim, desde a época do Grêmio Estudantil. A capacidade de diálogo dele em ouvir os outros é bem interessante, é bem legal e ele gosta disso. Daquele menino de 14, 15 anos lá no São José, eu ainda enxergo no Eduardo de hoje muito isso. Um cara que consegue formular ideias, que consegue conversar com pessoas, que consegue formular propostas que agreguem aquilo que várias outras pessoas estão pedindo para ele. Acho que já nessa época ele demonstrava uma das qualidades que até hoje eu admiro muito, que é a de montar um grupo diverso, né, com espaço para pensamentos diferentes, justamente porque nessa diferença é que a gente consegue construir e fazer mais. E ver hoje ele crescendo na carreira política, exatamente como ele sempre quis, assim, é muito bonito de ver. E o mais importante para mim é que ele leva a carreira dele, a política, como uma missão. Ele não está ali único exclusivamente por um cargo, por status. Ele leva isso como missão, ele tem como missão desenvolver o local de onde ele veio, assim. Então, ser realmente um agente transformador na vida das pessoas. E isso é o mais bonito de se ver. Hoje, ao olhar o Eduardo Leite, se consegue visualizar toda a somatória de qualidades que ele já tinha naquela época, perante representatividade, a questão da presença,
A questão da oratória. O Eduardo sempre teve uma boa oratória. E tudo isso, hoje pode-se ter a certeza que o Eduardo, como dito pelos pais, colegas na época, dizia assim: Parmalat vai ser presidente. Parmalat será um grande político. Quando eu penso sobre o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, eu confesso que eu consigo ver muito daquele guri, né, que eu conheci, do Dudu, meu amigo de infância e adolescência, porque ele segue carregando os mesmos valores, os mesmos princípios, e por mais que a vida nos ensine, por mais que a política não seja sempre um espaço correto, né, infelizmente acho que a gente vem se decepcionando muito nos últimos tempos. Eu acho que o Dudu, ele carrega justamente a força que ele tem tido e as conquistas que ele tem tido são porque ele carrega uma coisa que é fundamental, assim, quando a gente pensa na construção de um país melhor, que é a esperança. Uma coisa que o Eduardo sempre falou para mim, e eu acho uma característica dele linda, é que ele não só ama o que faz, mas ele ama a terra dele. Como eleitora, eu fico muito segura, fico muito feliz de saber que ele consegue manter essas características que ele tem desde muito jovem, que é a característica do diálogo, que é a característica da vontade de fazer, de vontade de mudar a vida das pessoas para melhor. E se ele tem a possibilidade, a capacidade de ajudar os outros, ele vai tentar. Então, nesse sentido, é o que eu mais sinto quando olho o Eduardo hoje, né? É o orgulho dele ter se mantido fiel às características principais dele, que vem agregar tanto e ajudar as pessoas. Que eu sempre me lembro e reconheço é que foi com ele que eu tive uma das maiores lições sobre a democracia. Que mesmo que a gente pudesse ter algumas posições diferentes com relação à política partidária, no Grêmio Estudantil a gente estava unido por objetivos comuns. E isso me ensinou, eu não sei se naquela época eu tive a sensibilidade e a maturidade para compreender, mas isso me ensinou que às vezes o que a gente quer, né, o país que a gente quer, ou o mundo melhor que a gente quer, tem muitas formas de ser construído. Ele ama o estado, ele ama o local de onde ele veio e ele se compromete muito com essa missão que ele veio, assim, que veio forte, assim. E o que mais nos comove como amigo, o que mais nos dá o maior orgulho é a entrega do Eduardo perante a sua realização como um grande representante. Eu resolvi gravar esse final para realmente passar um recado para ele, que tá tão difícil da gente se falar, é muito trabalho agora, né, nesse período final, assim, e eu queria passar um recado para Eduardo e dizer que, Dudu, segue na tua missão, segue no que tu acredita, segue teu coração, continua com essa missão que tu veio de transformar o local onde tu vive, transformar a vida das pessoas, governar realmente para todos, que é uma coisa muito importante, não é para alguns, não é para uma parte seleta, não. A tua missão é governar para todos nós gaúchos. Sabe, Dudu, quando você ganhou as eleições para governador do estado, eu fiquei orgulhosa e com expectativas de como seria o seu governo. E hoje eu gostaria de te parabenizar. Você sempre com a sua ética, com a sua conduta, com a sua moralidade. Parecia aquele menino lá de 13 anos quando foi presidente do Grêmio. Meu amigo, eu te desejo do fundo do meu coração tudo de bom. Segue a tua trajetória, sempre com essa sua conduta, que você só vai ter sucessos na sua vida. Um forte abraço, um beijo da Luana. Este é o Eduardo Leite, um irmão.